Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e hoje eu vou fazer um vídeo sobre um tema que me pediram muito no Instagram, que é o seguinte: como estudar para concursos jurídicos, tá? Eu vou falar aqui o que eu queria saber quando eu comecei a estudar para concurso jurídico. Pode ser concurso de juiz, promotor, defensor, procurador, delegados, concursos assim que exigem uma formação jurídica para você poder começar a disputar, tá? E eu quero começar, antes de dizer exatamente o que eu faria se eu soubesse o que eu sei hoje, começar com história. E é uma história assim, trágica, assim, mentalmente, emocionalmente para mim, porque eu, quando me formei, o primeiro pensamento que eu tive, sou formado, vou fazer concurso para carreira jurídica, né? E aí me reuni com 2 amigos meus e a gente separou uma prova, disse assim, vamos ver como é que a gente tá, como é que tá nosso nível. E aí sentamos os 3 para resolver essa prova de um concurso jurídico. E, para nossa surpresa, nós passamos uns 30 a 40 minutos, né, resolvendo a prova e paramos. Não resolvemos a prova mais, né, porque nós percebemos que não tínhamos a capacidade de responder uma questão. Não tinha capacidade de responder uma questão. E como não tinha capacidade de responder uma questão, deu um desespero por dentro. Eu disse, meu Deus, eu não sei nada. Eu fiz a faculdade toda e eu não sei nada. O que é que está acontecendo? E aí, mentalmente, você dá uma regredida assim. E pensa, vou ter que fazer a base, vou ter que fazer o que todo mundo faz para poder começar a ter chance. E aí começaram os problemas, porque eu segui um roteiro que não... Hoje em dia eu entendo que não era o melhor. Que era assistir aula durante, tipo, a manhã toda, a noite toda. Pegar o livro do professor, ler o livro do professor. Então assistir a aula, ler o livro do professor. Então fazia isso. Porque eu achava que para passar no concurso, que para poder enfrentar aquela prova ali, que eu mal tinha resolvido, não tinha resolvido nenhuma questão, na verdade, eu precisaria disso. Então eu vou passar aqui pelas principais fases de concurso público. Vou contar algumas verdades que para mim são verdades. Não quero ser o dono da verdade, mas para mim são verdades. E que vão soar inconvenientes, assim, para algumas pessoas, para alguns cursos, mas não me importa muito, tá? Eu vou falar o que vai ser bom para você. Então, o que é que eu faria, né? O que é que eu queria saber se eu tivesse começado? A primeira coisa que eu queria saber é o seguinte, olha, primeira fase é primeira fase. Primeira fase é diferente das outras fases. Então, a gente começa estudando para o concurso pensando em todas as fases. Não adianta ficar pensando nas outras fases, na segunda, na terceira fase, prova oral, prova prática, prova subjetiva, sentença, peça prática. Não. Você vai ficar frustrado. Quem tenta estudar para todas as fases, se preparar para tudo, a tendência é que não passe na primeira fase. E essa foi a minha grande frustração no começo, porque eu nunca passava na primeira fase, apesar de achar que estava me preparando para a segunda, para a subjetiva, para a prova oral, estava me preparando para tudo, mas para a primeira, que era bom, não passava nunca. Então, assim, Gerson, o que é que eu devo fazer? Foque na primeira fase. Foque nas questões objetivas. Porque depois que você passa na objetiva, aí você começa a pensar no resto. E vai ficar mais fácil pensar no resto, porque você vai ter uma base de primeira fase. E a base da primeira fase, ela ajuda para a segunda fase. Gerson, então o que é que eu tenho que fazer para a primeira fase? Devorar a legislação. O vade-mecum é a sua Bíblia, né? Você precisa devorar a legislação. Saber muito bem a Constituição, as leis administrativas, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal, a legislação esparsa que está prevista no seu edital, tá? Pelo menos as principais. A legislação é a base.
Você vai estudar, vai ler, vai reler, vai grifar, vai marcar o que é importante naquela legislação. Porque muitas das questões que vão cair na sua prova, muitas, não são poucas não, são muitas, são com base na legislação. Então, primeira coisa, você tem que devorar a legislação. 2, o básico da doutrina. Muita gente, e isso eu me incluo, eu queria pegar logo o melhor manual, mais completo. Se pudesse, eu pegava logo 2, para ter referência de um e de outro, junto com a aula do professor. Né? Só que não dá tempo. E você não precisa disso. Para passar na primeira fase, você precisa do básico. Você precisa saber o básico, os conceitos, as classificações, as principais teorias. Inclusive, o condensado, o consolidado da jurisprudência já tá nos livros. Inclusive as sinopses, por exemplo, as melhores sinopses, elas já são bem encorpadinhas. Né? Então, legislação. 2, o básico da doutrina. 3, súmula é obrigatório. Tem que memorizar as súmulas. Assim como você vai memorizar a legislação. Jéssica, eu preciso decorar os códigos, não sei o que. Você vai decorar, você precisa saber. Não tem outro caminho. Né? Tem técnica para facilitar isso tudo? Tem. Mas eu estou dizendo o que é que eu priorizaria, né? Faria desse jeito, né? Terceiro tópico para a primeira fase. À medida que você vai estudando, mais questões você resolve. Até chegar um tempo que metade do seu tempo é estudando e metade do seu tempo é resolvendo questões. Mas não é só resolver, é resolver. Analisar. Então tem gente que chega para mim e diz bem assim, por exemplo, em mentoria, Jéssica, eu vou resolver 100 questões por dia. Não vai, é uma grande bobagem. Não vai resolver 100 questões por dia. Porque não é resolver 100 questões por dia. É resolver as 100 questões. Analisar porque está certo e que está errado. Fazer notas. Ter um seu resumo, criar o seu resumo enxuto. E ainda, tudo que está nas questões, você vai lá no código e vai grifar. E vai marcar o que caiu. Isso é básico. Caiu na sua prova, caiu nas questões, resolveu a questão e está lá no código, o artigo de lei, você vai pegar seu marca-texto amarelo e vai lá grifar aquele artigo. Você se confundiu numa palavra, você pega de vermelho e vai lá grifar aquela palavra de vermelho. É isso que você vai fazer, tá? Pode fazer isso no Varimeco, pode fazer isso, sei lá, no iPad, né? Olha aqui, vem aqui, marca aqui, caiu, marco aqui, venho para cá. E aí você vai consolidando o seu material para passar na primeira fase. E você vai perceber que cada vez mais você vai evoluindo e vai acertando mais questões. Aí vai fazer um concurso, acerta 50%, 55%, 60%, 70%, passou. Tá? Passou. Mas o que é que todo mundo faz? Todo mundo faz um curso e fica repetindo as aulas desse curso. Ano após ano, após ano, após ano, após ano. É inconveniente o que eu estou falando? Curso é ruim? Não. Curso é bom, mas não para você ficar assistindo, repetindo e fazendo de novo curso. Para mim isso não tem sentido nenhum, assim, olhando em retrospectiva, né? Apesar do que eu fiz no começo. Perdão pelas tossidas. Estou me recuperando de uma sinusite. Então, essa é a primeira fase. Aí você vai dizer, poxa, Gerson, aí eu passo na primeira fase, como é que é a segunda? A segunda é uma maravilha, porque você vai estudar para a segunda fase passando nas primeiras, aí você passa em 1, em 2, 3, aí você está em 2, 3 segundas fases. Né? E aí você vai começar a aprofundar em tópicos específicos. Aí sim você vai pegar um livro mais completo, mais denso, mas não que você vai estudar o livro todo. Você vai pegar os tópicos e vai aprofundando tópicos. Vai aprofundando aspectos que precisam ser aprofundados. Para quê? Para que você comece a praticar as questões subjetivas, para que você comece a praticar as peças práticas, tá? E, naturalmente, você vai começar a passar nas segundas fases, porque você já vem ali. Você não muda o estudo da primeira fase, aí já vai passando. Depois, você começa a passar na segunda fase, tá? Isso vai ocorrer naturalmente. E olhe, uma coisa que aconteceu para mim, era muito mais fácil, por exemplo, uma segunda fase, quando eu tinha a capacidade de encontrar facilmente qualquer dispositivo legal para fundamentar o que eu queria.
Então, assim, eu conseguia, se eu pudesse ter acesso ao código, tá? Mesmo que não fosse grifado o código limpo, eu sabia, eu já li tanto código que eu sabia, tipo, é aqui. Eu sabia achar, você responde mais rápido uma prova de segunda fase, uma peça prática, porque você acha o artigo que você quer, no momento que você quer, e encaixa lá. Você encaixa, você tem habilidade. Você estudou muito código para a primeira fase, sabe muita súmula, sabe os principais conceitos. É mais fácil você avançar na segunda fase. Então isso te ajuda. Completamente diferente que você ir para uma segunda fase e ficar procurando a agulha em palheiro o artigo que você não sabe nem como você vai fundamentar direito. É porque a base do fundamento de peça jurídica, de muitas questões subjetivas, você pode ter uma sólida base legal para fundamentar. Isso vai te ajudar muito. Mesmo quando eu não tinha acesso ao código, eu lembrava da ideia do artigo, eu dizia assim, então está previsto no Código Civil, dessa forma, colocava lá, tá? Então, assim, vai facilitar a sua passagem na segunda fase. Veja, não precisa ficar estudando para todas as fases ao mesmo tempo. E aí vai chegar uma prova oral, a mais temida. Mas assim, se você passou na primeira fase, passou na segunda, você tem conhecimento jurídico. O que falta para você na prova oral são poucas coisas. O que é que falta? Falta um treinamento específico para essa fase. Falta a sua capacidade de articular as suas ideias, o que você já sabe, concatenar, não ficar nervoso, falar com tranquilidade. Mas isso é treino. E não é treino de conteúdo, só de conteúdo. É treino da sua habilidade de argumentação, a sua habilidade de exposição dos temas. Veja, eu estou fazendo esse vídeo aqui, né? Inclusive tem um roteiro do que eu preciso falar. Aí você pode perguntar, Gerson, isso aí é fácil, você fala aí com uma tranquilidade maravilhosa, não gaguejou, né? O vídeo não tem nem corte, né? Mas isso levou tempo. É treino. E você também vai treinar a concatenar suas ideias, desenvolver essa habilidade. Pode fazer, inclusive, cursos específicos. Tem vários cursos que vão preparar questões e você vai lá, professores, né, vão fazer as perguntas e você vai treinar essa habilidade. Inclusive, o curso ainda vai chegar depois e vai dizer que foi o grande responsável. Vai fazer esse cursinho e vai dizer assim, olha aqui, meu aluno que foi aprovado, nós somos o grande responsável, quando às vezes só fez o último treinamento para a prova oral. Então assim, se a gente for resumir, cada momento, cada fase é um momento. É um momento de vida, é um momento de estudo, é um momento de preparação diferente, que não precisa ser tudo ao mesmo tempo, para não te gerar angústia, ansiedade, e no final não dar resultado. Então, se eu, Gerson, soubesse o que eu sei hoje, começasse a estudar para concurso público, eu faria exatamente isso. Começaria pensando na primeira fase, baseado em legislação, em doutrina básica e súmula, metade do meu tempo estudando, metade do meu tempo resolvendo questões, aprendendo e me desenvolvendo. Depois, fosse passando na primeira fase, começava a aprofundar nos temas para a segunda fase, desenvolver minha habilidade de escrita, as peças práticas, os modelos, e aí, à medida que fosse passando na segunda fase, fosse para a prova oral, desenvolvia minha habilidade de comunicação e exposição das minhas ideias, para poder responder bem, não gaguejar, ficar... Resumindo é isso. Então, assim, para quem me perguntou, saiu muito no Insta, queria saber como se preparar para concurso jurídico, aqui vai a minha resposta, a mais sincera possível, pensando em te ajudar, tá? Sem compromisso com nada, é exatamente isso que eu faria, exatamente assim que eu me prepararia, sabendo o que eu sei hoje. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Espero que eu não tenha incomodado muita gente com minha sinceridade, né? Mas é isso aí. Que bom. Espero que... Veja que eu tenha falado aqui... às vezes a ficha não cai. O que eu queria falar é o seguinte, às vezes a ficha não cai. Às vezes a ficha demora para cair. Às vezes é difícil se desvincular de certos hábitos que todo mundo tá fazendo de um jeito e aí você, tipo, não quer se desvincular. Mas o que eu tô falando aqui é de coração. É o que a minha experiência pode trazer para você de benefício. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa um comentário aqui
que é que você está fazendo, como é que você está estudando para concurso jurídico, se você faz assim, se você não faz, se você faria diferente. Não quero ser dono da verdade, tá? Estou trazendo minha experiência prática e acho que ela pode ser útil para você. E se você quer saber mais como se preparar comigo, mentoria, eu vou deixar links aqui embaixo de materiais gratuitos, como você pode ter minha mentoria, para como você pode estudar comigo, como você pode também se preparar comigo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.